Bem, recebendo várias perguntas aqui na playlist que a gente fez sobre dor de cabeça. Normalmente, né, a gente neurocirurgião fala muito das dores secundárias, mas vira e mexe vocês perguntam aqui sobre a enxaqueca. Eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram e a pergunta agora, o que é que pode desencadear uma crise de enxaqueca, né? A crise de enxaqueca ela pode ter vários gatilhos, né? A gente gosta de classificar os gatilhos para facilitar para vocês em gatilhos alimentares. Então, muitas vezes o chocolate pode desencadear, o queijo pode desencadear, tem gente que o café pode desencadear a dor, alimentos enlatados, né? Alimentos embutidos, alimentos com alto poder calórico, às vezes também, como gordura e outros, pode desencadear. Então, os aspectos alimentares, eu costumo dizer para o paciente, é assim, você vai anotar e você vai observar, né? Muitos dos nossos pacientes são pacientes que têm outras doenças, ou neurocirúrgica, ou de coluna, né? Ou tem um cisto aracnoide, ou tem uma lesão, tumor, e às vezes eles têm enxaqueca. Então muitos desses acabam acompanhando com a gente pelo fato de ter mais de uma doença e acaba que a gente, neurocirurgião, vai ser o médico dele, né? Vai precisar acompanhar, ver se aquela lesão está crescendo ou não, né? E as orientações que eu costumo dar também, além disso, tem alguns gatilhos que às vezes as pessoas não dão relevância, mas é muito importante, a questão relacionada também à prática de atividade física. Uma série de substâncias que o nosso corpo produz, ele pode melhorar, sim, as crises que você está tendo de enxaqueca. Tem casos raríssimos de pacientes que fazendo atividade física desencadeia crise, aí você vai ter uma orientação bem específica, mas são casos raros de ter isso, né? E além disso, né, mulheres no período menstrual, a gente sabe que a fase menstrual, o ciclo menstrual, pode ser um fator desencadeante da enxaqueca, né? Então, algumas pacientes até tomam anti-inflamatórios, né? Ou a gente pode ajustar a medicação especificamente nesse período, né? Mas normalmente é o período mais difícil da gente conseguir tratar, né? Além disso, né? A gente tem coisas relacionadas a sono. Sono é um gatilho impressionante, né? Eu mesmo já falei para vocês em outro vídeo, eu tenho enxaqueca, é muito raro de eu ter crise, mas quando eu tenho, geralmente o meu é relacionado com sono. Aquela noite que eu operei até mais tarde, não dormi bem, no outro dia eu começo a ter um pouquinho de dor, aí eu já sei que eu preciso dormir. Aí eu durmo, já restabelece tudo e muitas vezes nem desencadeia, né? Mas se eu precisei por algum motivo, ou de trabalho ou outro, né, várias noites, né, com a redução da quantidade do sono, o meu é um gatilho bem relevante, né? Outro gatilho relevante, que é um dos mais difíceis da gente orientar, é a questão do estresse, né? Então, tem muitos pacientes que a crise desencadeia com estresse no trabalho, com estresse em casa, né? Quando eu digo estresse, é muito esse aspecto emocional. Então, ele tem um componente muito relevante na dor de cabeça, em especial no quadro de enxaqueca. Então, geralmente, os pacientes que já têm enxaqueca, eles já sabem. Começa a ter problema familiar, com o marido, com o filho, sabe que vai desencadear a crise. No trabalho também, né? Muitas vezes até quem está do lado não entende, porque parece que está querendo ganho secundário, está dizendo que está com dor para sensibilizar, mas não, é a crise mesmo, pode ser desencadeada por esse fator emocional, né? Então esse é um gatilho também bem relevante. Óbvio que na vida a gente vai ter estresse, não tem muito o que fazer quanto a isso, mas se você puder evitar, ou muitas vezes os pacientes eles começam a ficar anos sem tratar com remédio profilático, aí começa a ter desequilíbrio no trabalho, em casa e desencadeia dor, e aí volta para precisar tomar aquele remédio que evita ter dor, tá bom? Espero ter ajudado, obrigado.